Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, esse espaço que foi criado para conversar com líderes, gestores, empreendedores, inspiradores, inovadores também. Exploradores, né? O cara que vai na frente, busca, explora, nesse sentido. Nesse sentido, não explorar o outro, não né? explorar o outro. Seja muito bem-vindo, aproveita para se inscrever já no canal Real Rafa Silva, onde você está assistindo esse podcast. Aciona a sineta também para saber quando a gente estiver no ar com uma nova entrevista. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael Silva, criador desse aqui. Posso falar dos patrocinadores? Pode, deve falar. Então tá, preciso falar sempre deles, que apoiam sempre essa bagaça aqui. Quero agradecer a Transpotec, é uma empresa extraordinária. Olha, dá uma pesquisada no Google, tu vai gostar bastante. Uma das maiores empresas aí que a gente tem na área de logística. Está crescendo de forma muito rápida, recebeu recentemente um investimento grande. Então, obrigado, Ricardo Oríbica, obrigado ao Luan, da equipe do marketing, todo o time Transpotec. E também, nada mais nada menos aí que a ProWay, uma das maiores, na minha opinião, uma das maiores empresas de ensino à tecnologia do planeta, sozinha, só num programa deles, que é o Entra 21, um programa público-privado ali, um programa muito legal, já formou mais de 5 mil jovens em tecnologia. Se não fosse eles, a nossa região não existiria, né? Porque faltaria dev na nossa região. Então, obrigado a toda a ProWay. Dev é desenvolvedor. Desenvolvedor, é programadores. Programadores, acho que é a palavra talvez um pouco mais fácil. Glossário do Rafael. Verdade. E obrigado então ao Sérgio, Nayara, Guilherme, todo o time ProWay por ajudar a gente a apoiar, né, a poder contar essas histórias aí que são na maioria das vezes extraordinárias. Com quem que a gente está aqui? Então, o cara não acho que nem fala português, tá? Eu acho que ele não fala português, claro que tá? fala, sim. Eu não falaria francês. Né? Então tá difícil. Ainda bem que ele fala português. A gente está hoje com o Paulo Moura. Ele é diretor. Eu vou até colar aqui porque o nome do instituto é gigantesco. Ele é diretor do Instituto Mediterrâneo de Risco para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, INRED. Tem sede na França e tem um projeto aí de cooperação com as cidades aqui do Médio Vale do Itajaí, associados à AMVI. Hoje é a AMVI, né? Associação dos Municípios do Vale Europeu. Antes era a AMVI, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. Então houve essa mudança aí. E o Paulo está percorrendo aqui a região nessa semana. De férias. De novembro. De férias, detalhe, né? Botaram ele para trabalhar nas férias para fazer esse acompanhamento e a gente vai descobrir com ele que tipo de projeto é esse, que objetivo tem esse projeto. O que a gente pode esperar também, né? Exatamente, os resultados, né, os frutos desse projeto. Paulo, obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade para estar aqui com a gente para falar um pouco sobre isso. Né? Não, legal, pessoal. Obrigado primeiro por me convidar a estar aqui. Né? Para mim é sempre um prazer falar de projeto, falar de inovação, mesmo nas férias, né? Como eu digo, eu não consigo parar. Né, eu acho que isso é sinal da paixão que a gente tem pelo trabalho. Né? Eu acho que para mim o pessoal brinca, né? Minha esposa costuma brincar comigo, ela fala, você vai para o playground hoje, vai brincar com seus amigos? Porque para mim assim, eu não consigo ver como trabalho. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria, na realidade. Né? Porque eu trabalho com tecnologia. Com responsabilidade, né? Eu trabalho com desenvolvimento de tecnologia para a cidade. Então, o meu foco é desenvolvimento econômico local. Uhum. E eu trabalho com tecnologia de amanhã. Então, por exemplo, eu piloto um projeto de carro autônomo. Eu trabalho com um projeto com drone. Eu trabalho com um projeto da casa de amanhã, na casa do futuro. Como será a casa de amanhã? E não estou falando de casa conectada. A casa conectada já é passado para a gente. Exatamente. Eu estou falando de como que a gente vai interagir. Eu trabalho com inteligência artificial. Eu trabalho com robótica. Tudo isso aplicado à cidade. Então, você imagina que o meu escritório parece um parque de diversões. Imagino. Então, o trabalhar com isso é apaixonante. Não tem como não ser apaixonante. Né? Então, para que a gente tenha uma noção do que é o Instituto, né? Como é que funciona, o que acontece naquele Instituto e por que tu foste para lá, já que a sede é na França, né? A sede é na França, história um pouco engraçada. Eu trabalhava num projeto, eu sempre trabalhei aqui no Brasil com transferência de tecnologia. Então eu pegava tecnologia de fora e tentava aplicar aqui no Brasil. Né? Sempre tive um lado empreendedor, montei algumas empresas, vendi algumas empresas, quebrei algumas vezes, né? Faz parte do processo. Faz parte. Né? A gente vai aprendendo. E nessas indas e vindas eu acabei trabalhando para um projeto muito grande, que era o projeto do trem de alta velocidade. Então a gente tem trabalhado no processo de como trazer um trem para cá. Né? Literalmente, como trazer toda a metodologia. E nas interações eu conheci o pessoal da agência francesa de desenvolvimento, que me falaram, Paulo, por que você não vem para a França para fazer esse projeto de desenvolvimento de transferência de tecnologia? Eu falei,
porque eu não tenho nenhuma relação com a França. Eu não falo francês, eu não tenho visto para ir para a França, minha esposa é brasileira. Assim, e eu tenho muito mais projeto hoje com os Estados Unidos do que com a França. Mas eu acho que tem potencial. Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, ela falou, por que não? Daí a gente conversou um pouco mais com a agência de desenvolvimento, mostrou um pouco do projeto. Que parceira, né? Sim. Meu Deus. E aí a gente falou, por que não? Aí eu abri a filial, eu tinha uma empresa aqui no Brasil para fazer transferência, transferi a empresa para a França e comecei a fazer o processo de transferência de tecnologia da França para cá. Entendi. 2, 3 anos depois eu acabei vendendo a minha empresa. E nesse processo de venda da empresa eu estava fazendo um mestrado em engenharia de cidade inteligente, porque eu vendia muito projeto e eu achei que eu tinha que estudar mais, eu não estava confortável com o meu conhecimento suficiente para falar do projeto. E aí eu resolvi estudar. E aí quando eu vendi minha empresa, o diretor do instituto falou, Paulo, por que você não vem trabalhar aqui com a gente? Eu falei, você é instituto público, eu não tenho perfil para trabalhar no meio público, né? Aí ele virou e falou assim, eu te prometo 3 coisas. Você pode escolher 3 projetos. Eu falei, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher 3 projetos. Eu quero trabalhar com um projeto de carro autônomo. Eu quero desenhar um bairro novo, com toda a tecnologia de carro compartilhado, e eu quero trabalhar com desenvolvimento econômico local. São as 3 coisas que eu quero trabalhar. E eu fico até escutar 3 nãos. Combinado? Daí ele falou, tá combinado. Bom, eu já estou lá há 4 anos, e eu nunca escutei. Qual dos nãos já escutou? E eu nunca escutei não. E eu trabalho com carro autônomo, e eu estou desenhando 4 bairros novos, e eu estou trabalhando com desenvolvimento econômico sustentável. Que é esse trabalho que está sendo feito aqui. Um dos projetos que a gente está fazendo aqui é, através da resiliência, né, através do processo de resiliência, gestão de risco e resiliência, como que você pode trabalhar com desenvolvimento sustentável. Então, como que você pode gerar emprego, renda, como que você pode gerar desenvolvimento econômico do ponto de vista de startup, do ecossistema, como que você pode gerar emprego tradicional, que não necessariamente é startup, né, através desse eixo de resiliência. E só foi possível fazer esse projeto aqui porque você tem o ecossistema preparado. Então você tem a universidade preparada para trabalhar com isso, você tem o poder público orientado para isso, e você tem o mundo econômico interessado em desenvolver isso. Então esses 3 pilares são os pilares que fomentam esse processo. Se você não tiver esses 3 pilares alinhados, não tem funciona. Como fazer. Eles estão alinhados? Eles estão se alinhando. Eles estão se alinhando. De alinhamento. Gostei eu acho que o estar alinhado... Ele não mentiu, eles estão se alinhando. Porque não é um processo simples. E não é rápido também. E também não é rápido. Porque, até a palavra resiliência... É interessante isso, porque quando você fala... Paulo, mas eles estão alinhados? Sim. Agora, entre estar alinhado e você conseguir operacionalizar o alinhamento, são 2 coisas distintas. Então, eu acho que aqui você tem a vontade de fazer. Só ter vontade não basta. Né? Existe a vontade de mudar. Então, eles estão mudando. Então, eles estão se organizando, estão se estruturando para isso. Tá? E tem os projetos. Então, assim, a dinâmica ela vem acontecendo. Esse projeto, a gente trabalha todo dia, toda semana a gente tem reunião. Então tem 2 anos que eu trabalho com o pessoal aqui à distância, né? É até curioso encontrar todo mundo. Há 2 anos trabalhando toda semana com o pessoal daqui da Anvi. Estimulando o desenvolvimento econômico sustentável. Trabalhando como que a gente pode pensar em desenvolvimento econômico sustentável. Um dos aspectos que mais incomoda, e antes ainda eu gostaria de voltar um pouco lá na tua história, para depois a gente vir para frente de novo, mas uma das coisas que me incomoda acho que é um pouco a inércia, sabe? Do poder público? Às vezes não é só do público, não. Eu não vou deixar só nas costas deles. Eu percebo assim, existe às vezes muito vontade de fazer a diferença, fazer a transformação, mas às vezes na prática, muito né? Etapa 1, 2, 3, 4, adorei o que falou agora. Muito discurso e pouco mão na massa, e o ser executor às vezes não está na frente disso. Né? E esse prédio é um pouco dessa quebra de paradigma com relação a isso. Eu queria te escutar um pouco assim, o que tu sente com relação a isso. Tanto lá quanto aqui. É igual, né? É igual. Lá e aqui, o que muda é o idioma. Porque é igual. É o mesmo problema que a gente tem lá, a gente tem aqui. As mesmas dificuldades que tem lá, tem aqui. O Brasil é um país muito rico. Né? O Brasil é um país muito rico, é um país muito... E quando eu digo rico, não é só do ponto de vista de recurso, mas do ponto de vista de capital humano. Né? A gente é um país que realmente ele é diferenciado. Às vezes, mesmo? Assim, eu falo sem medo de ser feliz. Eu conheço o mundo inteiro, eu viajo o mundo inteiro, eu trabalho com inovação. Eu sou head de inovação no Instituto de Inovação, que é referência em inovação no mundo.
e eu posso dizer que o Brasil é um país que tem tudo para ser inovador. E é engraçado porque a primeira tendência que a gente tem é dizer, mas quem é o melhor? Não importa. Não tem, é o tipo da corrida que não tem ganhador. Não é assim, quando a gente fala, mas qual que é a melhor cidade inteligente? Aqui não quer entrar nesse ranking. Né? Porque se você parar para pensar nisso, a inovação ela gera desenvolvimento econômico local. Se você tem uma cidade boa aqui, daqui a 50 quilômetros você tem uma outra cidade boa, não faz sentido você dizer, não, a minha cidade é melhor que a sua. É incoerente, porque tem vocação diferente. Então, o mesmo problema que a gente tem lá, a gente tem aqui. Então, essa é a primeira coisa. A inércia, ela vem da falta da capacidade que a gente tem de ter disciplina, tá? E na capacidade de planejar para executar. A gente entra muito rápido na ação, e aí você não consegue ter fôlego para chegar onde precisa, porque você não conseguiu ter a visão total do problema, né? E aí você não tem a visão total, a sua ação é curta, então você faz a ação, mas você termina em alguma coisa que não te leva a lugar nenhum. Então esse é um problema. Não é que não houve execução, ela houve, mas você não teve continuidade, então você tem a percepção de que não avançou. E num segundo ponto, é a falta de disciplina em fazer. Se você fala, Paulo, eu não sou inteligente, sou longe de ser inteligente. Eu tenho que ralar para fazer as coisas. Eu vejo gente que faz as coisas com muito mais facilidade que eu. Mas eu tenho uma coisa que chama-se disciplina. E eu já aprendi que toda vez que você coloca a disciplina em cima das coisas, você é capaz de fazer. Então, assim, é só ter disciplina. E a disciplina é a coisa mais difícil que existe. Né? Porque você tem a vontade, você tem a ambição. Eu vou fazer. Porque todo regime começa segunda-feira. Né? Geralmente na quarta da semana anterior. Né? Até lá o cara desiste. Eu costumo brincar. Todo regime começa na segunda-feira. Quer fazer regime? Começa na sexta. Sim. Porque você está naquele pique de fazer, você segura sábado e domingo. Aí você não vai estragar na segunda. Não. Sim. Então, pelo menos você segura uma semana de regime. Sim. Então, é a disciplina. Então, para a gente mesmo na nossa vida cotidiana, numa empresa é igual, no poder público é igual. Né? E não pode esquecer, hein? O poder público foi criado pela sociedade para se organizar. Exato. Então, o poder público somos nós. Então, vamos parar com essa história de terceirizar, falar, não, mas eu vou governo. Não, o governo somos nós. Não está feliz? Então muda. A gente muda. Eu acho que essa é a cabeça que a gente tem. Estou na França, numa entrevista. Por isso que tu fugiu para a França? É quase isso. Aqui não vai dar certo nunca isso. Tô brincando. Foi quase isso. Mas na verdade, não. Lá eu tenho meios de fazer coisas que aqui eu não tenho. Então, assim, o que você fala assim, mas Paulo, por que você não volta para cá? Porque hoje eu tenho condições de fazer coisas lá que eu não teria de fazer aqui. Tá? Eu não tenho as mesmas condições para poder trabalhar como eu tenho lá. Tá? Então isso me permite. O que também me permite trazer tecnologia para cá. Sim. Né? E difundir. E entender aonde a gente pode trabalhar para poder fazer desenvolvimento. Então, eu vejo o Brasil muito bem, eu vejo os Estados Unidos muito bem, eu vejo a Europa muito bem, como um todo, eu vejo a África, eu vejo a Ásia. Mas lá eu estou realmente num lugar que eu posso ir além. Então, acho que isso é importante. Então, a gente tem que pensar nisso como governo. Né? Eu estava numa entrevista lá na França e a repórter me perguntou, mas o francês é um bom aluno? A gente está falando de mobilidade. Né? É complexa a pergunta, né? Porque, afinal de contas, eu sou um meio francês, né? Eu sou um francês veja bem. Né? E eu falei, olha, na verdade, para mim, o bom aluno não é aquele que só tira boa nota. O bom aluno é aquele que faz a pergunta, que questiona, que faz evoluir. Que está interessado. Né? E lá eu tenho esse público. Então, para mim, o francês ele é um bom aluno por causa disso. E aí ela deu risada. Ela falou, né, você jogou bem. Eu falei, não, mas eu acredito nisso. Porque quando eu dou aula, só tem gente inteligente na classe e ninguém faz pergunta, é a aula mais chata do mundo. Sim. Quando você tem aula e o aluno interage com você, e pergunta e questiona, tem pergunta que eu não sei a resposta, eu vou ter que estudar depois. Curiosidade, né? Tem que ter essa... E aí que faz a diferença. Então lá eles têm a questão de questionar, e aqui a gente culpa o governo. Seja ele qual for, eu escuto isso, é engraçado, porque a gente está numa transição de governo, né, de um lado para o outro, que a gente vê aqui no Brasil, a polarização de um lado para o outro, mas eu sempre escutei a mesma crítica. Sim, verdade. A crítica é a mesma. A gente já mudou o governo, de um lado para o outro, estou feliz, não estou feliz. De novo, eu não vou entrar nesse mérito. O descontentamento continua. Mas o que você fez para mudar?
O que você está fazendo de diferente? Porque começa pela gente. Mas aí eles vão dizer, mas eu votei já. Não é suficiente, não né? Tem que participar de outra forma. Tem que participar do processo. Acho que é o JFK que fala, né? Não é o que o país pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo país. E está na hora da gente chegar e falar, e aí, vamos para cima? Porque é por aí que tem que ser. E eu vejo aqui na região, eu falo Blumenau, mas aqui falando com os municípios da ANVI, você tem essa vontade de fazer. E aí eu falei, ok, entendi que o poder público tem a vontade de fazer. Universidade. A gente tem a vontade de fazer. Vocês estão alinhados com isso? Vocês querem trabalhar juntos? Querem. Então vamos fazer um projeto junto. A gente fez o projeto. Aconteceu. E aí você faz. Agora, iniciativa privada, está interessada? Sim, a gente está. Então vamos trabalhar junto. E aí você consegue construir, porque tem um interesse. E é assim que começa. E vocês aqui, vocês têm essa característica. Então, por isso, a gente recebe convite para fazer projeto no mundo inteiro. Imagino. E a gente não aceita qualquer projeto. Aqui a gente aceitou. Como é que foi esse encontro? Como é que a ANVI encontrou o Instituto ou o contrário? História interessante, né? O prefeito Mário Paulo Costas, Blumenau ganhou um concurso, se eu não me engano. E aí, nesse concurso com a França, e nesse concurso eles podiam escolher um lugar de referência de inovação. Chegaram no início, na região, com poder público, a gente não tinha nenhum conhecimento, e aí eles levaram uma delegação, entre aspas, o prefeito e na época o presidente da ANVI e o Paulo Costas, para conhecer o INRED. E aí quando chegou a delegação, eu sou o responsável, e aí eu, brasileiro, a gente começou a conversar. A gente começou a conversar, comecei a explicar, ele falou, poxa, Paulo, a gente tem esse ecossistema. E aí a gente começou a discutir, identificou o ecossistema e começou a trabalhar. Mas eu checo. Porque eu acho que eles mentiram. Omitiram, vamos colocar assim. Mas eu checo aqui em loco agora. Mas eu costumo checar a informação e é verdade. Tanto ele vai me cobrar depois disso. O político fala muito, né? Ele vai me cobrar depois dessa. O político fala muito, né? Tem que comprovar depois, mas eu acho que o projeto é interessante nesse sentido. Então foi assim que eles chegaram, e aí mostra o jeito que a gente trabalha lá. Então, quer dizer, chegou uma delegação, a gente, de novo, eu faço parte da universidade, eu não sou ninguém lá no meio, né? Mas chegou uma delegação através de um projeto, queríamos ver inovação, então é com o INRED que vocês vão conversar. Não tem muita dúvida em relação a isso, porque a gente é especializado em cidade inteligente. Então, quando ele queria falar de cidade inteligente, não tem 2 institutos, tem um. Não tem dúvida, é aqui. É aquele. Talvez a gente é pragmático demais. Na prática, eu ia perguntar isso. Eu queria 2 coisas diferentes, na realidade. Na prática, o que tu acha que consegue ser feito? Eu queria que tu fosse muito verdadeiro. Melhor, o que está sendo feito, já que o projeto tem 2 anos já. Né? E quão atrasado em anos ou em décadas a gente está... E isso também é uma oportunidade. Eu não estou falando isso nem como uma síndrome de coitado. Estou falando, cara, uma grande oportunidade. Né? Porque se a gente está atrasado uns 10, 15 anos, cara, é 10, 15 anos de garimpo rico. Né? Vamos lá. Eu não vejo atraso. Então, assim, do ponto de vista de recurso. Tá? Ele é muito político, tá? Não. Eu vou falar assim, eu não vejo atraso. Eu vou Mário, falar onde estava o atraso. Ele demais, Mário. Não, eu vou falar onde estava o atraso. Eu não vejo atraso do ponto de vista de recurso tecnológico, capital humano, nada. Não tem isso atraso. Soft skills? Não, mesmo hard skills. Eu não vejo atraso nesse sentido. O que eu vejo é a capacidade de se organizar. E aí, nesse ponto, a gente está uns 10 anos na frente. Não é a gente em rede. França. A gente em rede. Porque mesmo na França a gente tem lugares que também não estão tão adiantados. Então não é porque a gente no INRED, a gente é um instituto focado nisso. Certo. E a região de Nice ela é referência nesse sentido por causa disso. Então não é que e não veio por acaso, não é porque alguém decidiu ser referência, porque a gente tinha problema pra caramba e tinha que resolver. Claro. Então, eu costumo dizer, né, quando eu dou aula, eu brinco, eu faço palestra, se cada um aqui vier e trouxer um tijolo, o que a gente vai ter no final do dia? Um monte de tijolo. Mas se a gente tiver governança, a gente tem um muro. Então, se cada um fizer a sua parte simplesmente, você não vai construir um muro. Claro. Você precisa da governança para construir um muro. Claro. Essa governança a gente tem lá e não tem aqui. Então, é por isso que a gente tem esse sentimento de não funciona. Então, essa é a primeira coisa. Tem 2 anos que a gente vem trabalhando nesse processo de governança. Então, tem 2 anos que a gente vem organizando isso. E está funcionando.
Então, assim, os processos tem um tempo de maturidade, não começa de um dia para o outro. Ele é mais devagar no começo, começa a se aprender e depois você... Porque o projeto não é a gente fazer. A gente já sabe fazer. O projeto é transferir o know-how para cá. Sim. E essa transferência, não é nem know-how, não vou chamar, é transferir como a gente faz. E copiar, colar não funciona. A gente tem que adaptar a realidade. Então, se a gente fizer aqui, depois falar, não, agora a gente vai para Florianópolis fazer, não vai funcionar. Não vai. Porque a realidade lá é diferente da daqui. Então, essa capacidade de fazer é o que a gente está passando para cá. Então, a gente está formando os atores a trabalhar nesse sentido. Então, e é isso que a gente tem de diferencial. Então, e é nisso que a gente está trabalhando. Mas eu estou louco para que isso comece a funcionar, porque tem muita tecnologia que a gente vai desenvolver em conjunto que a gente vai levar para lá. Eu estou com um sonho. Eu gosto muito de sonhar. Eu sou um sonhador nato, né? E eu gosto de realizar sonho. Também é são duas características que eu tenho. O projeto que a gente fez aqui, ele já é importante. A gente fez um projeto de resiliência, a gente fez uma campanha junto com a ONU. O que é um projeto de resiliência? Eu sei o que é resiliência, não sei o que é um projeto de resiliência. A resiliência é um projeto... Esse projeto que a gente fez, a gente pegou uma campanha da ONU, Nações Unidas, clássica, a gente não mexeu nem nada, a gente passou um questionário para entender como as cidades estavam preparadas para endereçar risco natural. E a partir do momento que elas estão preparadas para endereçar o risco, elas se tornam mais ou menos resilientes. Então, a gente fez primeiro uma enquete para entender... Eu não entendi. Vamos imaginar que você tem um problema de enchente. Vamos imaginar que isso aconteça risco da natureza. Na natureza, risco natural. Fenômenos naturais. Fenômeno natural. Vamos pensar só porque risco pode ser natural. Blumenau é campeã, né? Sim, a região toda. Achar o lugar certo. Mas nisso a gente está forte. O campeonato está ali. Ó. Então você tem o risco natural e o risco tecnológico. O risco natural é tudo que não é causado pelo ser humano. Que ele não tem controle. Então você tem um deslizamento de terra. O deslizamento de terra. O fato da gente se expor ao risco, construção irregular, isso daí não tem a ver com o risco natural. Vai chover e a terra vai descer. O pessoal da Defesa Civil estava aí? Tava. Então a gente faz... Agora, como que você se prepara para quando acontecer isso? O que você faz antes? O que você faz durante? O que você faz depois do evento? A maneira como você se organiza antes, durante e depois te torna mais resiliente ou menos resiliente. Entendi. Então a gente trabalhou para entender, primeiro momento, qual o nível de resiliência. Porque uma cidade resiliente não torna a região resiliente. Você tem a cidade precisa ter equilíbrio. A gente mede a força de uma corrente pela resistência do elo mais fraco. Então, se eu quiser trabalhar hoje o nível de resiliência na cidade, eu tenho que pegar a cidade mais fraca. E aí eu posso dizer, nesse nível de resiliência, o teu nível é aqui embaixo. Então, todo mundo tem que crescer junto. A gente fez o mesmo trabalho... por baixo, no caso. E aí pega... E a gente fez o mesmo trabalho em Nice. Então, a gente equiparou o mesmo questionário. E o nosso trabalho não foi replicar o trabalho da ONU, foi de colocar uma metodologia que a gente desenvolveu, né? Então, eu pilotei o desenvolvimento dessa metodologia, que permite priorizar as ações. Que é muito fácil. Problema, a gente tem um monte, mas como que você prioriza? E aí vem responder, como que a gente faz para executar? A gente tem que priorizar. Faz primeiro, né? Então, a gente criou uma metodologia que permite identificar, né, o problema em comum entre todo mundo e aí partir a atuar em cima disso. Então, com base nisso, a gente começou a trabalhar o projeto. Então, foi feito esse primeiro projeto. Eu já estou conversando com a ONU exatamente para fazer uma declinação desse projeto e isso, possivelmente esse vai ser das continuidades do nosso projeto aqui com a região. Então, assim, a gente já está olhando para as indústrias. Porque a gente olhou para a cidade, agora a gente pode olhar para a indústria aplicando a mesma metodologia. Aqui e lá, projeto inovador. Então, você me perguntou, Paulo, quão atrasado a gente está? Veja bem, a gente começou lá atrás, fez primeiro, começou aqui, no meio da pandemia, então a gente chegou no mesmo lugar. Agora, o próximo passo, a gente já vai junto. Então, provavelmente, se a gente conseguir fazer, aí vem o sonho, né? Então, nosso sonho é desenvolver um mesmo método para aplicar nas indústrias do mundo inteiro. Eu conversei com a ONU, e eles falaram, se você realizar, eu compro o sonho. Ótimo. Então, pessoal aqui nisso, vocês estão dispostos? Paulo, vamos fazer. Então, agora eu estou conversando aqui aparentemente a gente vai fechar. Então, agora é fazer. Aí o sonho realiza. Quando tu fala em carro autônomo, né, e as casas do futuro, e mais uma vez, não as casas autônomas, as casas do futuro, né, aquelas casas vão impacto e tudo mais, dá para trazer isso para cá? Amanhã cedo. Amanhã cedo. É porque quando tu fala em, tipo assim, cara, como é que um carro autônomo vai entender Blumenau?
Tipo, do mesmo vai jeito, entender Blumenau. Do mesmo jeito que ele tem que ser muito autônomo. Uma rua de 5 metros, a outra de 8, a outra de 3, e uma rua que em 100 metros muda a largura. Umas calçadas que vem pro meio da rua do nada, assim. A grande dificuldade do carro autônomo é a interação com o ser humano. A dificuldade do carro autônomo não está na infraestrutura. Esse é um grande sonho. Você quer como que um carro... Então, eu tiro todos os motoristas... O ser humano que não dá seta, né? O ser humano que canta. Eu entendi. Mas é isso. É isso. Porque você... Por exemplo, um exemplo bobo, o carro autônomo, né? O carro autônomo, ele sabe que tem um farol ali. O farol ficou vermelho. Tem um ônibus na frente, ele não consegue ver o farol. A sinaleira aqui, né? Sim. Como que ele faz? O carro autônomo ele vai parar. E como que você faz? Você segue o ônibus. Então, como que eu explico isso para o carro autônomo? Se tiver o farol e o ônibus continuar andando, você passa? Eu não posso. Então, aí eu tenho que criar um sistema de conectividade entre o farol e o carro para ele poder passar. Então, olha só o nível de detalhe que você chega. Então, na verdade, a dificuldade do carro autônomo está em entender como que a gente reage. Você está dirigindo, tem uma pessoa na calçada, ela olha para você para saber se ela vai atravessar a rua ou não. No carro autônomo, ela vai olhar para quem? Para quem Então, assim, existem sinais dentro do processo de condução do carro autônomo que a gente não está preparado para lidar. Uma rotatória. O certo numa rotatória é você parar e dar preferência. Ninguém para. Ninguém dá preferência. O carro autônomo ele para e dá preferência. E aí ele nunca mais sai da rotatória. Dependendo da rotatória, vai ficar ali eternamente parado. Eu tenho tecnologia para forçar a barra. Imagina no Vietnã isso. Exato, mas o carro, a gente tem a tecnologia para poder adaptar. Mas você não pode forçar, porque você tá transgredindo a lei. Então, aí vem uma parte ética, uma parte do processo. Então, se todo mundo cumprir a lei, o carro autônomo não tem problema. Nossa, Paulo, então você está dizendo que o problema o problema é a gente começar a cumprir a lei. E essa interação a gente precisa trabalhar. Então, hoje, a gente tem um projeto lá no INRED exatamente para tratar desse assunto. Primeiro, para que serve? Essa é a primeira resposta que a gente tem. E eu já estou trabalhando nesse projeto há 2 anos. Eu comecei a achar um caminho agora para dizer para que serve, de fato, um veículo autônomo dentro de uma cidade. E o segundo ponto é como você pode fazer a prefiguração, como você pode fazer o setup da cidade para adaptar um carro autônomo. Então, o que é? Qual o modelo econômico? Então, a gente tem um projeto hoje que cuida disso. E eu posso dizer que é um dos mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Imagino, deve ser muito complicado. Eu vou aproveitar a Anvi que está aqui e uma das coisas que eu percebo, e eu acho que tu vai concordar, talvez não, mas acho que tu vai concordar, eu acho que já existe uma dificuldade, talvez, dos prefeitos, principalmente vamos falar na Anvi, de se conversarem, e de se encontrarem no meio do caminho. Eu acho que, mais uma vez, cada cidade poderia se reconhecer de uma forma e ajudar a outra a chegar naquilo que ela almeja. Vamos lá, Blumenau e Gaspar. Blumenau talvez não tenha mais um comportamento industrial. Poxa, mas Gaspar dá para fazer. Gaspar Ilhota, tu consegue... Não, mesmo em outros serviços, transporte público, por exemplo, há muitos anos se discute aqui a integração dessas cidades que formam uma região metropolitana, pelo menos informalmente, mas tem prefeito que não tem interesse nenhum nisso. Não consegue ver vantagem. Só para complementar o teu pensamento. Adorei esse complemento. Vamos lá. Isso lá existe? Lá tem um pouco menos isso? Tu acha que, vamos lá, talvez olhando lá como um bench, dá para fazer isso aqui? Eu tive que conversar com o Mário, aproveitando, e falando, cara, a gente precisa fazer um summit de inovação com os prefeitos. Os prefeitos precisam aderir nessa palavra inovação. A Anvi está aqui encabeçando também tudo isso. Eles precisam entender um pouco mais. Não são todos, mas muitos nem sabem que se eles puderem investir ou nutrir os alunos da escola com relação à tecnologia, eles conseguem fazer uma transformação social dentro da própria cidade deles. Então, ainda há muita desinformação e pouquíssima união. A gente fala ainda muito em inovação. A inovação parte de compartilhamento, de a gente, de certa forma, conseguir puxar a mão do outro. Tu acha que isso no público, como é que é isso lá, que desconheço completamente a Europa, e tu acha que dá para fazer isso diferente aqui? Isso faz parte também do que tu faz? Vamos começar pela pergunta da Europa. É igual.
Então, lá e aqui é igual. Ele já falou, Cada Rafa, um é igual. Tá. Não tem nada de Queria ouvir tanto lá é perfeito. Mas a gente não acredita, né? Não é igual. Lá é mais evoluído. Lá o pessoal é mais... Não, então assim, o primeiro ponto é igual. O segundo ponto é que a gente olha a prefeitura do lado de fora. Então amanhã cedo você é prefeito. E aí? O que você vai fazer? De novo, a falta do cidadão não participar do processo todo. Primeiro, não ter... ele assumiu 10 a milhões cadeira, de agendas, né? ele sentou na cadeira dele e aí ele vai conversar de problema de saúde, de problema de lixo, porque a vida segue na cidade. Exato. Né? Tem energia, tem acidente, tem Covid. E aí, o que a gente faz? Tem enchente. Você tem que tratar tudo. Então, se você imaginar numa empresa pequena, a dificuldade que é gerenciar o todo dia, você imagina numa cidade. Para ajudar esse comportamento de cidade, existe um processo que é a lei de licitação, a lei de compra. Sem contar que ele tem o Ministério Público na jugular dele. Então, ele não pode respirar direito. Então, assim, imagina a vida do Caiu prefeito. um giz, ele tem que explicar. Tem que explicar por que caiu, por que caiu ali, se ele quebrou, por que quebrou, a qualidade do giz foi adequada. Então, é um complexo. É complexo. Não é um negócio trivial. Então, não acho que seja falta de entender inovação. Não acho que seja... E mais, você tem que ter uma equipe preparada para te apoiar. E você tem um mandato de 4 anos. Né? Então, você imagina, você assumiu hoje, amanhã você muda a equipe, quarta-feira você começa a trabalhar, fica meio difícil. Então, tem uma curva de aprendizado que é natural. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Não é assim que funciona. Tem gente na equipe que está lá porque é assim, porque é funcionário público e funciona, e é aquela pessoa que você vai ter que trabalhar. Se ela concorda com você ou não concorda, é assim que funciona. Então, porque ninguém acorda cedo, vai para o trabalho e fala, hoje eu vou fazer, o que eu vou fazer para atrapalhar a vida de alguém? Não é assim que funciona. Né? Será? Não deveria ser assim, pelo menos. Eu sempre não sei se eu concordo tanto. Eu tenho conversado com... Acho que eu tem converso uns que muito. fazem isso. Eu trabalho com muita cidade. Então eu converso com muito poder público. Eu nunca conversei com um prefeito que não é um avião, cara. Todos eles são extremamente bem orientados, sabem o que estão falando, sabem o que estão fazendo. E eu já conversei com prefeitos que não necessariamente sejam formados no ponto de vista acadêmico, mas conhece tudo da cidade. Então, a pergunta para mim não é, mas por que eles não fazem? Porque essa pergunta está aí. É falta de vontade? Não, é como fazer. E aí vem um pouco da metodologia. Porque a gente não tem essa capacidade... A gente não desenvolve naturalmente a capacidade de desenvolver a metodologia. Isso é muito mais coisa acadêmica. Né? Então, o prefeito ele tem essa dificuldade de como que eu posso fazer a metodologia para poder fazer isso implementar. E aí eu acho que é onde o projeto está começando a ter aderência. Porque a gente conversa com os prefeitos, não tem discussão. Quando a gente estava discutindo risco, do ponto de vista risco natural, e o Covid explodiu, pergunta qual foi a pauta da reunião dali para frente. Eles fizeram um trabalho fantástico. A gente começou a trabalhar junto, orientação de base de dados, informação considerada. A gente tinha um dashboard do que estava acontecendo no nível regional. A Anvi pilotando o projeto. O fato de existir a Anvi, né? O fato de existir a Anvi, para mim já é um primeiro passo. Porque lá fora, o conceito Anvi já é institucional. Você tem o nível prefeitura e você tem o nível regional. Metropolitano ou de aglomeração, porque de repente você não tem o nível de cidade, e aí você tem o nível regional, quer dizer, você tem um nível intermediário. Aqui foi feito de maneira espontânea. Verdade. Então não dá para dizer que o pessoal não tá antenado e não está disposto. É que a gente olha para um lado e a gente está olhando só aquela ponta, mas o lixo tem que ser coletado todo dia. A escola tem que estar, a folha tem que estar lá, o investimento, a calçada que não sai. E aí você tem que contratar através das licitações públicas. Que aí você tem empresas que são sérias e empresas que não são. E aí o prefeito tem que brigar com isso, tem toda uma estrutura para poder fazer. Então, é uma briga do dia a dia. A gente tem que entender isso. E aí como que a gente pode ajudar isso? A população tem que fazer parte do jogo, pô. Não dá mais para falar, é o poder público. Não, é a gente. A cidade é nossa. Sempre me pergunto, Paulo, o que é cidade? Eu falo, olha, não existe hoje convergência para explicar o que é cidade na literatura. Tá? E eu posso falar para você que eu estudo bastante e não tem. Não acharam. A definição que eu mais gosto é a etimologia da palavra urbis ou civita, né? Em latim civita. A cidade ela é uma organização social, né, e econômica que os seres humanos inventaram para se organizar. Então,
a gente se organiza, a gente inventou a cidade como um instrumento para se organizar e produzir algo em comum. Foi para isso que a gente inventou a cidade, como ser humano, lá 6 mil anos atrás. Então, se a gente parar para pensar nisso, hoje a gente delegou a cidade. A gente fica sentado e fala, mas não está funcionando. Por que não está funcionando? O que a gente precisa fazer? Né? Então, porque quando o lixo cai na rua e o lixo sai da rua e vai para algum outro lugar, alguém pegou aquele lixo. Então, alguém se preocupou em pegar aquele lixo. Mas por que alguém jogou o lixo? Exato. É o antes. Né? Por que a gente briga com a garrafa de plástico? Por que a gente não recicla? Porque existe uma estrutura de reciclagem, mas a gente, ser humano, cidadão, a gente não faz a nossa parte. Você entendeu aonde está? A cidade é nossa. A gente precisa se apropriar dela. Né? A palavra certa. Óbvio, essa é a minha provocação, ela, né, existe, mas o meu sentimento é que a evolução pública foi muito grande nos últimos, 10 anos. Né? Eu percebo o público até mais próximo hoje, né, do cidadão, mas por muito tempo o público foi muito afastado. E talvez esse afastado também era do interesse também. Quanto mais afastado, menos eu preciso explicar. Mais uma vez, hoje eu percebo o público muito próximo. Né? Isso aqui tudo está acontecendo porque o público levantou e disse, cara, vamos fazer. Isso tudo aqui está acontecendo. Exatamente, público, que o público lá atrás, cara, vamos fazer, vamos resolver, vamos ajudar. Demorou, mas feio. E eu concordo completamente. Eu não consigo aceitar que alguém joga o lixo na frente do elevador, né? Dentro de um condomínio, e ele entenda que aquilo como um aspecto público, e ele faça isso na rua, que também é público. Eu não consigo aceitar que alguém vá lá e faça um ponto de ônibus de vidro maravilhoso e um ser humano vai lá e pincha e quebra o vidro. Né? Ele não entende que é dele mesmo e para ele mesmo. Então, mas eu ainda acho que essa é uma evolução e essa narrativa é difícil de entender quem é que tem que dar. Né? Se é o público puxando começar, essa situação. Né? Exatamente. Alguém tem que começar. Ou se é o privado. Não sei nem se essa é a palavra. Acho que aí é o papel do líder, né? Da liderança comunitária, do líder, não necessariamente o político. Eu aprendi um termo que chama-se sociedade civil. Exato. Organizada. Mas sociedade civil organizada. Uma última provocação que eu tenho hoje em dia, e agora falando de privado, tá? E ultimamente eu tenho falado isso muito nas empresas, e às vezes as pessoas têm cara feia, principalmente a diretoria tem cara feia. Não se faz nada em coletivo. É louco o que eu vou te dizer, mas não se faz nada. Se não houver o que tu acabou de dizer, o aspecto inspiracional, que se não tiver ser humano que junte. E assim, isso pode olhar. Se tu dá um bom dia para alguém, essa pessoa, quando tu olhar para trás, ela está dando bom dia para outras pessoas. Se tu dá a vez no carro, essa pessoa precisa ter esse aspecto. Adorei a palavra que tu usou. Tem que ter essa liderança inspiracional. Né? A gente às vezes sente um pouco falta. Né? Hoje eu vejo muito melhor, mas essas coisas precisam ser. Cada vez mais as pessoas que são líderes nata precisam estar lá no público e de alguma forma poder fazer essa parte inspiracional. Se não for, o coletivo não se move. Né? Tu pode ter uma indústria maravilhosa do ponto de vista estrutural, mas se lá em cima aquele cara não for, se aquele cara tiver o elevador próprio, vamos falar agora, vamos ser uma empresa heterogênea, aliás, homogênea, vamos ser uma empresa mais horizontal. E o cara tem um elevador próprio, 4 secretárias para entrar, não faz sentido. Então, eu acho que essa é a provocação. Eu acho que está mudando. Verdadeiramente, hoje eu sinto o público lado a lado, sabe? Eu estou falando isso de Blumenau, estou falando isso de Gaspar, Timbó. Eles ligam, eu digo, a gente está querendo provocar um pouco mais de inovação aqui. Nunca tinha visto isso. Então eu sinto que a gente está numa região, mas eu ainda acho que a gente está numa ilha. Assim. Eu acho que em outros aspectos, em outras regiões, talvez não faça sentido. Até para complementar o que o Rafa está falando, eu acho que tem muito a ver, o sucesso do projeto tem muito a ver com a escolha das pessoas que vão acompanhar e executar isso, ou seja, liderar essa execução. Né? Vocês fazem esse papel também, imagino eu, de identificar ou pelo menos capacitar essas pessoas que estão. Ele falou em protagonistas, né? Olha, eu vou ser sincero, hoje, quando eu trabalho no INRED, eu tenho dúvida aonde eu trabalho. Eu não sei se eu trabalho para o público, eu não sei se eu trabalho para o privado, eu não sei se eu trabalho para a universidade. Porque quando a gente é força de proposição, e o pessoal brinca, né, que eu tenho ideia a cada 3 segundos, mas eu preciso te conhecer melhor, então. O pessoal... Aliás, hoje a gente tem que se afastar, que senão vai dar merda aqui. Mas o pessoal brinca, né? Então, porque a forma de trabalhar ela é tão complementar
que eu não sei mais dizer. Eu não vejo uma questão de protagonismo, eu vejo um problema. E aí o problema a gente tem que resolver. E vai resolver com os atores que estão lá para resolver o problema. Estão disponíveis, né? Então, eu acho que tem que sair desse conceito de protagonismo. Não tem protagonismo, a gente tem um problema que está doendo. A gente está jogando bola, tá tomando de 2-0, volta para marcar. Não tem muito questionamento do... não, mas eu sou atacante. Cada um com seus problemas. Volta corre para cá. Não, fica parado aqui atrás. É um pouco. A gente tem que ter um pouco isso. Eu acho que não tem mais essa questão. De novo, a gente não pode esperar a vinda de um salvador. Existem líderes natos, não tenha dúvida sobre isso. Mas esse Salvador às vezes não está escondido. Salvador eu sei que é uma palavra forte demais e hoje em dia talvez até pejorativa. Protagonista. Mas não tem esses caras aí escondidos em algum lugar e que precisam ser provocados também, não? Não, eu acho que o problema é ele faz esse papel. Tu acha que o coletivo sozinho se move? Se move. E eu vou te explicar. Eu vou dizer o seguinte. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar diferente? Deu uma inundação aqui. Mas daí... E subiu 15 metros. 15 metros é bom. 15 metros é um número que vai tocar o terror aqui. E aí? Quem é o protagonista? Mas se esperar uma tragédia acontecer... Estou te dando um exemplo, porque na tragédia eu gosto eu costumo levar para o extremo, porque daí você sai realmente do processo. Então, quando você tem um problema de verdade, ninguém vai chegar para você e falar assim... Deixa eu ver, quem é o protagonista? Que protagonista? A gente está com um monte de coisa. E aí o líder ele vai emergir naturalmente. E aí você vai descobrir gente que é líder que você nem sabia. E tem gente que vai ser líder que nem sabia que era. Então, quando você começa a endereçar os problemas e você abre o ambiente para que isso aconteça, eles vão florescer naturalmente. Então, a gente colocou aqui um caso de uma tragédia ao extremo, que pode acontecer como não pode. Lá na França aconteceu agora em 2019. Se você entrar na internet e escrever tempête, né, T-M em francês, tempestade Alex, e ver as fotos, então a natureza pegou o Alpe, mirou o mar, falou 50 metros de cada lado e desceu em linha reta. Meu Deus. Tudo que tinha na frente ela varreu. Cara. Tudo. Estrada, rua, casa, ponte, tudo. Árvore, floresta, pedra, não sobrou nada. Caraca. E jogou tudo no mar. Então, quando você chega numa situação dessa, você fala assim, mas você tem como fazer? Quem que vai emergir? Todo mundo trabalhou em conjunto. De voluntário que levava comida, de gente que levava... Assim, você vê o processo acontecer. Aqui acontece igual. Então, a gente está levando para o caso de tragédia. Agora, vamos levar para um caso normal. Pega uma problemática, coloca a problemática, começa a endereçar através do ecossistema, naturalmente, o ecossistema vai se organizar. Não precisa ter... Tenho minhas dúvidas. Eu posso dar um exemplo. A gente está num ambiente... Ele vai ligar para o Mário e vai dizer, quem era aquele anão idiota que estava lá? Quer fazer uma brincadeira? O jornalista era um cara incrível, mas o anão idiota... Quer fazer uma brincadeira? Vocês já fizeram hackathon aqui? E aí? Os melhores hackathons da história. E aí? Me conta qual que é o resultado. O hackathon é um problema... Uma contratação maravilhosa. A Maria é fruto do hackathon. Então, mas você coloca uma problemática, você joga um monte de gente para que tem capacidades diferentes, e só sai coisa genial. Então, é aí que você vai falar assim, mas quem foi o protagonista? Alguém organizou um hackathon. Tem protagonistas, cara. Você tem protagonista? É isso que eu ainda talvez eu estou exercitando demais, ou exercendo a força demais com relação a isso, mas eu ainda acredito muito no aspecto inspiracional, sabe? Eu acho que você é um cara que com certeza, poxa, vamos lá, você estava agora dando uma palestra lá embaixo, um cara que eu admiro saiu lá 2 vezes e disse, cara, esse cara é o melhor cara do mundo. Tipo, vamos lá, vamos ser realistas. Aquilo que tu fez lá embaixo, que eu não sei o que foi, trouxe para esse cara uma energia e um interesse. E esse cara foi um cara que junto comigo, que é uma inspiração. Eu e ele juntamos e juntos construímos alguns pedaços desse prédio aqui, desse ecossistema. Então, se esse cara sair lá de dentro e falando isso de ti, tu foi um aspecto inspiracional para ele. Dizendo, ele vai sair lá fazendo o quê? Se ele estava com a energia já no 40%, o que é natural de cada um, eles no mínimo vai um 80% de novo. Meu Deus, dá! Estão fazendo lá, esse cara está falando de carro autônomo. Sabe? Então, eu acho... Esse aspecto eu acho que é muito importante, sabe? Eu sei que tu está querendo colocar eu entendi, não, mas eu entendi teu ponto de protagonismo. Para mim, então tá. Imagina o público trazendo 6 grandes líderes para ajudar
eu estou viajando aqui completamente, eu acho que isso é um sonho aqui, mas o público trazendo 6 caras completamente, sabe, caras de inspiração para ajudar nessa. Mas não precisa. Eu odeio a palavra militância. Eu acho que essa é a minha. Eu acho que o meu ponto é esse. Quando eu falo de protagonismo, você está falando de inspiração. Eu estou falando de um protagonismo do ponto de vista de execução. A inspiração ela pode vir de qualquer lugar. Sim. Você pode assistir um vídeo na internet hoje cedo e amanhã você fala assim, uau, né? Olha, mudou a minha vida. Eu tenho um monte, eu posso te mandar um monte. Tem uns que eu uso para correr ali, que eu juro, tem uns que ali que eu tenho até tomar cuidado para não machucar o joelho. Porque, sim, realmente, e é coisa que mexe com a gente. Porque tem a música. Você tem uma música, você está escutando música, você escuta uma música diferente, tem música que mexe com você diferente. Claro. Então, eu acho que o ser humano, nesse processo, ele tem. Eu acho que tem, sim, tem. Eu estou fazendo um projeto de inovação, inspiração, falando de projeto super legal. Aí você tem um cara que trabalha com isso, fala, porra, não foi o Paulo. O Paulo contou a experiência dele. Aí ele pegou a experiência do Paulo e ligou a experiência do Paulo com o que ele está fazendo e com o que ele pode fazer. E aí ele acelera. Ele não acelerou porque o Paulo é o cara, ele acelerou porque o Paulo contou uma história que repercutiu com ele, porque ele está antenado no sucesso, e aí sim ele correu atrás. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. E aí eu falo, eu vou dar um exemplo. Eu conheço eu estava numa reunião uma vez com um cliente. Eu estava numa reunião com um cliente, isso me inspirou. Então eu vou contar a história que me inspirou. Legal. E ele começou, um cara muito rico, trabalhava no mercado financeiro, mas assim, um avião, fez a vida dele, né? E eu estava sentado num restaurante com ele atendeu o telefone e começou a chorar na minha frente. Mas chorar parecia criança pequena. Eu tinha uma relação um pouco mais próxima. Ele falou assim, Paulo, eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu acabei de comprar a fazenda que eu cresci. Olha, que legal. Eu falei, pô, que legal. Ele falou, ela ficava a 3 quilômetros da escola e eu tinha que toda noite caminhar no escuro para ir da fazenda. Eu trabalhava o dia inteiro na fazenda e todo dia eu saía à noite e ia da fazenda a pé, da escola até a fazenda a pé, à noite, não tinha iluminação. E eu chegava em casa para estudar, eu estudava com luz de vela, porque não tinha energia na minha casa. Que legal. E eu fiz a minha vida, eu entrei numa universidade pública, passei o pão que o diabo amassou, mas eu entrei porque eu estudei para fazer. Ele fez universidade pública, entrou no banco, fez carreira, ficou muito rico, comprou a fazenda e deu para o pai dele. Que legal. Então aí você fala assim, essa história me inspira. Eu falo assim, pô, se o cara fez, eu não posso reclamar, né? Assim, desculpa, eu não me sinto à vontade. Quando eu assisto gente... Outro dia eu vi um cara correndo uma maratona e ele não tinha uma perna. E eu estava correndo e eu olhei e falei assim, cara, ok, vou ter que correr com ele. Quando eu subi o Kilimanjaro e eu vi a gente mais velha subindo, eu falava assim, bom, se ele está subindo, eu também preciso subir. Aí quando você pergunta, mas por que você está aqui? Ah, porque eu prometi para minha esposa quando ela estava doente. Aí você fala assim, uau, isso me inspira. Então... Eu concordo com você, você tem as inspirações, mas eu não concordo que sejam pessoas geniais. Eu acho que é o cotidiano. Sim. Todo mundo é herói. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que eu tenho certeza, se eu começar a escutar a história, você vai me contar alguma coisa e falar assim, puta, que legal. Não? Olha só. Então, eu vejo dessa maneira. Agora, o protagonismo, eu acho que é o ecossistema que pode gerenciar. E eu tenho certeza que daqui tem muito líder, muita gente que pode ser protagonista que ainda não se revelou. Concordo completamente. Paulo, voltando um pouco para a vida real aqui da nossa aldeia, tirando o atrito, né? Tá? Esse projeto, então, trabalhou com resiliência em fenômenos naturais, é isso? Né? Em riscos naturais. Em riscos naturais, né? Isso está em andamento ainda? Isso já foi concluído? Qual é a próxima etapa desse projeto? Quanto tempo vocês vão ficar fazendo esse trabalho com as prefeituras aqui? Bom, vamos lá. O projeto de risco ele não acaba. A gente tem sempre como melhorar. Então, acho que isso é importante ter em mente. O nosso projeto, do ponto de vista de risco, ele está acabando. Mas a maneira de se organizar ficou. Então, para mim, eu acho que é esse o procedimento que a gente tem que tratar. Tá? Então, essa é a primeira coisa. O projeto ele derivou, porque a gente está falando de um risco que é o risco sanitário. Então, quando a gente fala do Covid, então você teve uma mudança entre risco natural e risco. Tanto é que a gente fez uma mudança no processo, no contrato, inclusive, né, até no adendo do contrato, para poder incluir um risco de maneira mais ampla, para poder exatamente endereçar essa questão. Então, assim, o processo de risco, para que vocês entendam, ele é um processo circular. Então, você tem o antes, durante e o depois.
e aí você tem um evento. Aí você tem antes, durante e depois. Entendi. Então, é esse ciclo. Você já deve ter visto uma imagem no Japão, quando tem um terremoto e as crianças entram debaixo da mesa. Isso é treinamento. Sim. Então, isso é treinamento antes. Quando tem um terremoto, a criança entra debaixo da mesa. Já sabe onde é E depois, o que você vai fazer para melhorar? Então, é essa circularidade que a gente implementou. Já vinha sendo feito, não é que a gente trouxe algo novo, não. Sim. Já vinha sendo bem desenvolvido, a gente só colocou um pouco mais de método. Mas, em linhas gerais, é isso. Tá? E o que mais vai ser trabalhado? Hoje a gente está trabalhando a questão da derivação, da potencial de derivar isso para a questão de industrial, a mesma metodologia para a questão da indústria e comércio. E um segundo ponto que a gente está trabalhando a questão do Covid, né? do impacto pós-Covid. Então a gente está trabalhando no como que a gente pode endereçar o pós. Porque o Covid, para a gente, é um circo. Ele está lá, mas a gente aprendeu a lidar com ele. Então agora, como que a gente pode recuperar a economia, como que a gente pode fazer o desenvolvimento econômico, né, para endereçar os problemas que o Covid deixou. Não, tem 2 anos que vocês não têm Oktoberfest. Para mim isso é um problema. Um problema para sério. muita gente isso é um problema. Então, a gente costuma brincar, né? Ou para Então, quem quer festar, ou para quem ganha Exatamente, dinheiro com isso, enfim. de um jeito ou de outro é um problema. É um Então, problema. como que você pode endereçar? Qual tecnologia que a gente pode adotar? O que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode permitir que... Como integrar uma Oktoberfest à Covid, né? Como esse- que as duas coisas podem... Esse é um bom exemplo. Então, assim, tudo isso está sendo pensado. Como que você pode relançar a economia? Como que você pode ajudar o comércio local? Como que você pode reindustrializar as coisas, trazer indústria leve? E aí vem a tecnologia. Então, assim, a tecnologia... Não é a tecnologia que gera isso. Você tem um problema, Sim, e aí sim, você fala... é meio. Agora, como que eu posso endereçar esse problema? E aí você pode trazer tecnologia. No fim das contas, é o mesmo princípio do mercado, né? Ou seja, quando você vai lançar um produto, tem que resolver o problema de alguém. Ponto final, E esse problema tem que ser ponto comum. final. Quanto mais gente, mais escalável. É da mesma forma, no fim E das a gente pensa numa escala de cidade. Sim, exatamente. E quem banca isso? Hoje, como eu falei, é o ecossistema. Porque o bancário é muito Quando simples. tu fala ecossistema, Mas fica banca- muito aberto. Eu Não, tô tá bom. falando de bancar esse projeto. É o Bancar público. esse Não, trabalho de vocês. esse projeto... Bom, a gente é uma universidade pública, a gente não tem lucro, né? Então a gente trabalha como instituição pública, né? Então a gente trabalha. Uma parte do custo que a gente tem para fazer esse projeto, a rede da Anvi se organizou para poder financiar. Legal. Então o nosso trabalho hoje ele é financiado pelo trabalho. Então a gente é público e a gente financia custo. Então, para poder fazer o desenvolvimento. Mas quando a gente identifica um projeto e começa a trabalhar, esse projeto gera oportunidade. Essa oportunidade interessa a quem? Aos empresários. Sim. Então, os empresários, naturalmente, eles entram no processo. Entendi. Então, esse financiamento, o poder público, ele não entra para comprar, o dinheiro público entra como um catalisador. Ele é o que tira da inércia. Legal, que legal. E aí você Ele dá o entra- primeiro push até eles acreditarem. E aí eles vão. Então, para colocar de pé o projeto, e aí você consegue, para cada, normalmente, um parâmetro que eu gosto de usar, para cada real público, a gente tem que ter pelo menos 3 a 4 privados. Lá no InRed, a gente conseguiu chegar a 9. Que legal. Então, para cada euro investido, a gente tem mais do que 9 de Cara, privado. isso é um resultado muito legal. Né? Então, isso é uma Isso é entrega, tá? Porque se não tem entrega, isso não acontece. Então, a gente lá no InRed, eu costumo dizer, agora a gente mudou para um prédio novo. Tá? Então, para esse prédio novo, ele custou 25 milhões de euros. Caramba. É o prédio, eu posso falar, eu estou pesquisando ainda, então talvez eu possa queimar minha língua aqui, mas até hoje não existe outro prédio no mundo com tanta tecnologia embarcada como tem no prédio do InRed. Então, esse é o primeiro ponto. E a gente tem mais 7 milhões em equipamento para começar a pesquisa. Tá? Então, assim, eu posso... Hoje Vocês fazem parcerias? só trabalho com parcerias. Porque o nosso dinheiro público... Né, eu costumo dizer, o dinheiro público financiou isso. Mas para manter o Instituto, eu não recebo R$1 que não seja de parceria. Ou que não seja de projeto. E eu não posso fazer lucro. Entendi. Então, quer dizer... Volta tudo mesmo volta... que tiver algum tipo de resultado, esse recurso volta. Ele fica lá para pesquisa. Então, o trabalho que a gente faz... Agora, eu sou um instituto público... Tu entende que eu vou até lá te encher o saco? Por favor, será um prazer. Tá ferrado. Mas Eu é tenho um umas prazer. perguntas que a gente só tem 50, mais 3 ou 4 minutos, eu tenho que fazer umas perguntinhas para... Vamos São lá. 4 perguntas. Qual Mais foi ligadas à tua história? A tua carreira, né? A tua Eu acho. carreira. Legal, Tá. legal. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
ter ficado muito tempo no Brasil. Tanto lá atrás, quando eras empreendedor, vamos dizer assim, quanto agora. Como é que é o teu nome? Giovana da Anvi. Legal. Então, vamos lá. A primeira pergunta, a gente fala da escolha, né? A gente, quando eu comecei... Difícil, viu? Porque eu não me arrependo das minhas escolhas. Nenhuma delas. Porque mesmo os erros... Pode se trocar por uma dificuldade. Não, dificuldade eu tenho um monte, né? Mas assim, eu acho que eu deixei de me organizar mais. Eu não tive aquele espírito empreendedor. Eu tive muito espírito empreendedor, mas eu não fui agressivo o suficiente. Então eu acabei respeitando muita gente no processo. E por incrível que pareça, o fato de ter respeitado me deixa tranquilo. Eu durmo tranquilo, claro. né? Mas eu quebrei a cara várias vezes em relação a isso. Então, assim, talvez a minha escolha foi eu acreditei muito nas pessoas que não mereciam acreditar tanto nelas, né? Porque o empreender é difícil. Claro. Imagina. Bom lá, já que tu falou empreender, se fosse empreender em algo totalmente diferente, Paulo sai do poder público, sai do INRED. Vai investir em quê? O que ele vai empreender? Uau, essa é boa. Desenvolvimento econômico local. É mesmo? Como mais do que a automação, eu achei que ele ia falar em... A automação é meio. Porque se você consegue desenvolver um método hoje que gera emprego, você tem um mundo inteiro querendo te contratar. Certamente. Completamente. Então, se eu tivesse que investir em alguma coisa hoje, eu ia... Desenvolvimento local. Desenvolvimento econômico, geração de emprego local. E aí não é geração só de emprego, é geração de valor através do emprego. Então, eu costumo brincar, é como você transformar o tomate, que custa centavos, em molho de tomate, ou em um prato que vem tomate, e esse valor agregado gera emprego. Então, a matéria-prima em algo que tenha valor mas num círculo curto, num circuito curto. Então, assim, hoje a gente está fazendo alguma coisa parecida, vou te falar depois. Legal. Quem você admira ou quem foi um mentor? Bom, mentor, eu tenho alguns mentores, mas eu acho que o ruim último... isso, porque tu vai falar um nome ou outro e os outros vão ficar bravos contigo. Eu tenho dois mentores, acho que são muito interessantes, que são realmente os diretores do INRED. Porque, em primeiro lugar, eles acreditaram muito em mim. Que legal. Tá? Quando eles me colocaram lá, eu sou um brasileiro que chegou na França, então não é tão trivial assim. Né? É importante lembrar, né? Assim, a gente acha que o Brasil é legal, eles também, mas eu continuo sendo brasileiro lá na França. E eles acreditaram em mim. Eu tenho uma carreira muito atípica. Eu sou formado em administração, eu fiz mestrado em engenharia, faço doutorado em economia, eu fui empreendedor, Caramba. Eu trabalhei em empresa grande, então, assim, eu fui executivo, fui empreendedor, eu mudei de outro país. Você tem quanto? 74? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu comecei cedo, eu comecei bem cedo, né? O Charles Schwab, que tem 113, baseado nas outras mesmas contas, não fez metade? E eu acho que eles acreditaram em mim, e acreditaram exatamente nisso. Foi engraçado, que na minha entrevista... Porque eu passei por um processo seletivo. Depois de 25 anos de carreira, para me oferecer um estágio. Ele falou assim, Paulo, você não quer fazer um estágio comigo? Eu olhei para a cara, ele falou assim, vamos lá, eu tenho 25 anos de carreira, eu já vendi 4 startups, já quebrei, já fui diretor de empresa. Você quer que eu faça estágio? Ele falou, Eu falei, tá bom. Com a naturalidade, né? Eu falei, tá bom. Eu vou ser estagiário. Por 6 meses eu vou fazer estágio com você. Estágio literalmente. Eu estagiário. E acho que foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Porque você, depois de 25 anos de carreira, voltar a sentar na cadeira e ser estagiário, e você se dá esse direito, e ele me entendeu como estagiário, mas aí ele começou a me puxar. Então ele colocava a barra lá em cima, e eu chegava. E aí eu colocava a barra lá em cima, até eu chegava. Tu já tinha... Aí o que aconteceu? Ele colocava a barra lá em cima e eu colocava mais alta. Legal. Aí ele começou a se sentir desafiado. E aí ele colocava mais alto e eu mais alta. E aí ele brinca comigo, ele fala assim, olha... Então ele me ensinou muito. Né? E acreditou, porque é difícil você contratar. Sim. Hoje eu piloto um grupo de engenharia. Eu não sou engenheiro de base. Então, assim, não é trivial. Claro. E ele falou, e eu brincava, né, na minha entrevista, ele perguntou, mas a sua carreira é muito atípica. O seu percurso é atípico. Mas vocês estão contratando alguém para inovação, né? Sim, boa. Meu Deus, essa foi a melhor resposta. Essa tu põe no thumbnail lá. É verdade. Então você quer alguém muito quadrado, então não sei. Então realmente esse lugar não é para mim. Ele deu risada, né? Então acho que assim, para mim tanto o Henrique Dumez hoje, que é o diretor do INRED, e o Pierre Jean, acho que tem assim, para mim não é só o mentor, porque eles me aceitaram, né? Como eles confiaram, mas acreditaram em mim.
E aceitar os erros, né? Porque ninguém é perfeito. Claro. Eu tenho defeito pra caramba, né? Então, assim, pelo amor de Deus. eu costumo dizer, né? Eu tenho mais defeito do que qualidade, mas as que eu tento me grudar nelas, né? Pra valer a pena. Então, acho que nesse sentido, os dois. E o último, se você se encontrasse aos 19 anos, o que você falaria para você mesmo? O que fazia o Paulo aos 19 anos? Puta, cara, em primeiro lugar, aos 19 anos eu já tinha 3 empregos, faculdade. Caramba! Eu sempre fui empreendedor, eu sempre quis ter empresa, eu sempre quis me organizar. Eu acho que eu falaria para o Paulo, foca. Eu tinha muito problema com foco. Muito disperso. Muito disperso. Apostava em várias frentes. Várias, e eu achava que eu podia dominar o mundo, e aí eu me ralava, eu trabalhava 24 horas, tinha 3 empregos, eu fazia, mas eu não conseguia ter foco. Então, eu acho que a minha dificuldade ainda eu trabalho todo dia em cima disso, tá? É o poder, eu conseguir dizer não. Então, eu acho que se eu tivesse me encontrado aos 19 anos, eu falei, Paulo, aprende a dizer não. E eu não ia me escutar. Que legal. Caraca. Mário, obrigado demais por trazer esse cara que realmente foi sensacional. Infelizmente é pouquíssimo tempo, mas é muito legal bater esse papo. E ele se ferrou, que ele deixou eu e Pancho, vamos lá para França e vamos lá visitar a tua casa lá e depois mostrar a tua inovação lá de dentro para fora. Muito legal. Obrigado Pancho. Verdadeiramente foi uma hora muito, muito sensacional. Obrigado. Legal, gente. Obrigado pelo convite. Eu estou disposto. E a próxima vez que ele voltar, a gente vai trazê-lo aqui para falar, para focar um pouco mais também. E a atualização também. Levando o ensinamento dele, focar um pouco mais na entrevista, porque a gente foi meio que disperso também, mas acho que deu para tirar muita coisa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafa. Obrigado a você que acompanhou essa hora toda de entrevista. Espero que você tenha levado alguma coisa para você, principalmente do lado pessoal. Acho que aquele toque do cidadão participar do poder público, de alguma forma, acompanhar, fazer parte daquilo é muito importante, né? Gente, obrigado mais uma vez e até mais. Abraço, tamo junto.